Olá pessoal, boa noite mais uma vez e sejam bem-vindos novamente ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Não reparem que eu ainda estou aprendendo a montar e a mexer em certos instrumentos, no que diz respeito à edição de vídeos, à gravação e etc. Então vamos dar uma continuidade aqui ao primeiro vídeo que a gente tentou gravar, mas que infelizmente eu só consegui gravar 15 minutos, que nós estávamos comentando questões do Enem, nós comentamos duas questões, uma era do IHGB, outra era da Guerra Fria, e agora nós vamos tentar terminar essa sequência das questões da UERJ da prova de 2017, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Bom, essa foi a questão que eu parei. É uma questão que exige conhecimento, atualidades, né? Leitura de jornal. Então vamos lá. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Então nós estamos falando aqui já de cara da permanência ou não da União Europeia. Cameron liberou seus ministros para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos. Então, já estamos percebendo que tem uma divisão. Um grupo quer que permaneça e o outro quer que não permaneça. Então, vamos lá. A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido, em virtude da variedade e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um argumento decisivo para que uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo. Então, a saída de um país, de um dado bloco econômico, como por exemplo a União Europeia, sendo mais específico no Reino Unido, você vai ter a defesa de uma autonomia nacional que é perdida, já que dentro desse bloco, dentro desse grupo, você vai ter uma moeda única, você vai ter tarifas alfandegárias únicas e etc, etc. O país ele não vai ter autonomia para decidir determinadas situações, fazer determinados acordos sem o consentimento de seu grupo, certo? Então vamos lá. Seria o sistema militar? Não, não seria o sistema militar. A ação diplomática poderia até confundir o aluno, mas não necessariamente. Está muito solta essa questão. E sistema militar também não tem nada a ver, entendeu? Essas duas primeiras alternativas, elas estão muito deslocadas do que está se exigindo nessa questão. Gestão monetária, o aluno também poderia se confundir até um pouco mais em relação à questão da moeda, em relação à a questão de ter uma moeda única e qual que fica, e como é que vai ser valorizada, e etc, etc. E como vai ser essa questão da troca, mas a questão correta é a questão a letra D, é o controle migratório. Essa é uma questão, é um exemplo de questão muito vaga, é uma questão da UERJ da prova de 2017, mas é muito vaga por quê? Porque ela exige mesmo que o aluno esteja antenado, entendeu? Que tenha uma leitura de jornal, que esteja atualizado com o que está acontecendo. Por quê? Ela pega um trecho do David Cameron falando que existe a possibilidade de saída ou não do Reino Unido e que os ministros estão divididos. E aí a questão começa com o texto falando de um plebiscito, de uma consulta popular. E dentro dessa consulta popular existe um motivo maior para justificar que o Reino Unido recomponha a sua autonomia nacional. Então, eu não tenho como fazer uma explicação, dar um conteúdo para o aluno tem que estar antenado. Então, essa é uma excelente questão para mostrar que você precisa ler jornais como Le Monde Diplomatique, o Globo, Folha de São Paulo e outros, para você estar mais atento a essa, ou até a essa situação, ou até também
sites vinculados ao ensino médio também, Brasil Escola também, que pode já até preparar um conteúdo, preparar uma aula de atualizações, até tentar definir o que são blocos econômicos, mas mostrar a atualidade de um dos blocos, como a União Europeia e a saída, o seu desmembramento, certo? Então, aqui não tem muito o que se explicar, mas só aconselhar para estar mais atento ao que está acontecendo. Então vamos lá, próxima questão. Essa questão é uma questão ligada ao governo do João Goulart. E ela pega um trecho da ata da reunião ordinária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz o seguinte: antecipando-nos à derrocada das forças subversivas acionadas por dispositivos governamentais que visavam a destruição do primado da democracia e a implantação de um regime totalitário, tivemos a lucidez e o patriotismo de alertar os poderes constituídos da República para a defesa da ordem jurídica e da Constituição, tão seriamente ameaçadas. Podemos hoje erradicar o mal das conjuras comuno-sindicalistas, proclamar que a sobrevivência da nação brasileira se processou sob a égide intocável do Estado de Direito. O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil à deposição do presidente João Goulart, 61 a 64, como indicado no texto, insere-se no contexto de intensas polarizações de opiniões entre partidos e associações. Gostaria de lembrar que o governo de João Goulart, como o próprio ano está dizendo, de 61 a 64, ele antecedeu o golpe militar no Brasil. Então, aqui nós estamos diante de um trecho da Ordem dos Advogados do Brasil de apoio contrário, ao João Goulart, certo? Ao governo de João Goulart. O que significou exatamente, o que motivou a deposição de João Goulart? Eu já digo de cara para vocês. Quando a questão diz assim: essas polarizações expressavam posicionamentos distintos acerca da seguinte proposta do governo João Goulart. Qual era a proposta do governo João Goulart? Sempre grave no seguinte: implementação das reformas de base. É logo de cara a letra A. O que são essas reformas de base? Reformas bancária, fiscal, urbana, agrária, administrativa e universitária. É um projeto nacionalista para fazer com que o Estado intervenha mais na economia e controle mais os investimentos estrangeiros. Com o controle dos investimentos estrangeiros, ele é um projeto de João Goulart, um projeto dessas reformas de base. Então, o que ameaçava os interesses dessa elite empresarial e dos partidos políticos e associações era exatamente a implementação das reformas de base e vamos destacar também a proposta de reforma agrária. Então, por que não pode ser a política de desvalorização monetária? Aqui a gente não está falando de desvalorização monetária, nem o próprio texto está dizendo isso. O texto que foi destacado, ele fala da defesa de uma democracia contra a tentativa de se implantar um regime totalitário. E esse projeto nacionalista do João Goulart é exatamente o que a OAB está chamando de regime autoritário. E isso é muito... esse medo do comunismo, da implantação do comunismo que existia no governo do João Goulart, nós vamos ver também na expressão conjuras comuno-sindicalistas, entendeu? Exatamente nessa expressão de se implantar o comunismo, de tornar o Brasil um regime totalitário via o comunismo, etc, etc. Então, por que não pode ser o cerceamento da liberdade de imprensa? Se o próprio texto, mesmo defendendo todas essas reformas, mesmo contra essas reformas de base, ele defende a democracia, o primato da democracia. Ele está atacando um regime totalitário, ele está chamando essas reformas de base de um regime totalitário. Então não é o cerceamento da liberdade de imprensa. Controle orçamentário dos poderes estaduais. O aluno poderia até
confundir isso, que havia uma proposta sim do João Goulart de implantar isso. Só que aqui está falando o que, no geral, na conjuntura geral, o que realmente ameaçava essas polarizações, o que essas polarizações atacavam, no que elas atacavam a proposta de João Goulart, as reformas de base. Como o nosso tempo está avançando, eu também gostaria de destacar que essa mesma questão, mas colocada de uma forma até um pouco mais simples, ela também caiu na prova do CEDERJ, de 2020, do primeiro semestre desse ano. O período mais crítico do governo João Goulart ocorreu após o comício da Central do Brasil, quando o anúncio de suas políticas alvoroçou os meios militares e as camadas médias urbanas, que entenderam que essas políticas abriam caminho para o socialismo no Brasil. No dia 13 de março de 64, uma dessas políticas foi anunciada em faixas e nas falas dos oradores, como reformas de base e a letra B. Não são reformas sociais, não são reformas jurídico-políticas, previdenciária e tributária, é reforma de base. Certo, pessoal? Então, mais um exemplo aí, duas questões, uma digamos que até um pouco mais difícil, a outra um pouco mais simples, mas que exigem a mesma resposta, implementação das reformas de base. Então, finalizando o nosso vídeo, eu gostaria de indicar algumas leituras para vocês e temas também que nós devemos estar bem atentos. O Espetáculo das Raças é um livro que você pode escolher o capítulo que fala do IHGB para você estar um pouco mais por dentro do IHGB, que teve sua sede no Rio e também as suas filiais em outras partes do Brasil. Também existem outros livros sobre o IHGB e também destaco o site do próprio IHGB, que mostra a história do IHGB até de uma forma um pouco mais simples, mas se você quiser se aprofundar, é só ler o livro Espetáculo das Raças, de Elias Schwartz. Nós temos também A Era dos Extremos, pessoal, O Breve Século XX, de Eric Hobsbawm. Não se esqueçam desse historiador. Você, aluno do ensino médio, pode baixar esse livro em PDF e ler a parte da Guerra Fria. Você vai conseguir ter uma boa base para o vestibular, para qualquer prova de concurso, se você ler esse livro, ou pelo menos a parte da Guerra Fria. Você já vai estar preparado para resolver as questões dos vestibulares. E também não nos esqueçamos dos temas ligados à comunidade LGBTQI+, e também da crise humanitária que nós estamos vivenciando, essa saída em massa de pessoas que está desestabilizando também não só os países que as recebem, mas também que foi um motivo maior de um plebiscito feito no Reino Unido para que a população escolhesse um motivo maior para a saída de seu país da União Europeia, que foi o controle migratório, o que diz muito a questão da discriminação, disputa por postos de trabalho e etc, etc. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela paciência, peço perdão pelo atraso. Toda segunda ou terça estaremos aqui com um novo vídeo para vocês. Muito obrigada e semana que vem nós vamos comentar questões da prova do CEDERJ de 2020, do primeiro semestre de Geografia e também de História. Então não percam, curtam, comentem e compartilhem. E eu agradeço muito se vocês também me derem algumas dicas, tiverem alguma dúvida e quiserem deixar aqui, a professora Ana Paula aqui vai tentar te ajudar. Muito obrigada e uma boa semana. Fiquem com Deus.